Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Bom, a leitura da página já serviu aí de premissa, de abertura dos caminhos para que a gente inicie a nossa fala de hoje, porque o nosso estudo é sobre a cólera, Então vamos lá. Na verdade, esse tema me ocorreu porque caiu algumas vezes no estudo do nosso Evangelho do Lar e eu me senti na obrigação, não era um recado, era mais uma direta, não era mais uma indireta, para que a gente se debruçasse sobre essa questão, porque refletindo ao longo só dessa existência, não foi uma nem duas vezes em que eu me deixei conduzir pela cólera, agindo de forma irracional e desproporcional diante de eventos que hoje eu consideraria uma tremenda besteira. Então, no capítulo 9, que é o Bem-aventurados brandos e pacíficos, tem dois itens que tratam sobre esse tema, é o item 9 e o item 10. Então, o que significa cólera? Cólera é esse sentimento violento diante de uma situação revoltante. Então, é uma irritação, uma ira, um ódio. Então, toda vez que nós agirmos com destempero, desproporcional, a gente está se deixando levar ou se deixando envolver, deixando conduzir pela cólera. E a gente vai explorar o assunto hoje. Eu vou começar contando uma história na verdade é uma fantasia, depois a gente vai se desdobrando os assuntos. Vou contar a história de um menino que era filho de Brian e Rebecca. Brian e Rebecca eram duas pessoas que eram extremamente apaixonadas um pelo outro. E eles tiveram um filho, Esse menino era muito amado por sua mãe, ele tinha um carinho especial por sua mãe. Só que o pai, ele era uma pessoa, de certa forma, desequilibrada, Ele tinha um temperamento violento, era alcoólatra e não aceitava, por questões de ciúme, aquele relacionamento, ou seja, não aceitava que a sua esposa amasse tanto aquele filho e desse tanta atenção a ele. E nesses atos repentinos de violência em que ele se deixava conduzir, ele acaba, além de bater no menino, ele acaba tirando a vida da sua esposa num ato extremo, que a gente consideraria uma loucura absurda. Ele então vai preso no manicômio e esse menino vai ser criado por uma de suas tias, que é a Susan. Esse menino desde cedo era um menino prodigioso, ele era muito inteligente. Ele se formou em Oxford, se formou em uma outra universidade e pesquisava muito sobre radiação, e tentava elaborar pesquisas voltadas para essa questão. E o único lugar em que ele conseguiu trabalho foi no Departamento de Defesa Nuclear dos Estados Unidos. E lá ele começou a trabalhar com os raios gama, Esse menino, então, conhece o general Thaddeus e a sua filha, Beth. E em certo momento, ele consegue desenvolver o que chamaria ser uma bomba de raio gama lá. E no teste, ele descobre que uma das pessoas havia entrado na área de isolamento, e ele corre para socorrer essa pessoa. Ele consegue até salvar, era um adolescente, se não me engano, e ele consegue salvar, mas só que ele não consegue sair daquele ambiente que estaria preparado para aquela experiência. E ele então se contamina. Você acredita que você já saiba de quem eu estou falando, Desse personagem fictício, que nos representa, e talvez agora eu vou entregar a minha idade, porque eu trouxe aqui a figura do Hulk dos anos 70, dos anos 80, Então, toda vez que o Bruce, que era o nome desse menino, Bruce Banner,
ele se via numa situação de estresse, ou ele se via numa situação de perigo iminente, o seu organismo, como naturalmente acontece com todos nós, despejava adrenalina na sua rede sanguínea e ele automaticamente perdia o controle de si mesmo, né? Quem assumia o controle da sua personalidade era o seu alter ego, né? O incrível Hulk. Esse aqui é para entregar a idade, né? Pelo desenho ali. Não é aquele boneco monstruoso que nós temos hoje. Então, esse alter ego dele é esse monstrinho, né? Que muitas das vezes toma posse de nossa personalidade e que nós deixamos, né, ser conduzido por ele e cometemos atrocidades, fazemos besteira e quando nos damos conta, né, a gente já fez, né, a gente sequer refletiu. E falando nessa questão, né, desse monstrinho que, né, carregamos dentro de nós, certa vez, essa história está no livro Prisioneiro de Cristo, do Ranieri, né? Na verdade não é uma historinha, é um diálogo que eu tirei lá do livro, para que a gente possa ilustrar. Arlete era uma menina que trabalhava com crianças, né? Junto com o Ranieri, e o Chico ia lá sempre fazer visitas, né? Trabalhava também junto com ele, junto a essas crianças, e certa vez ela disse para o Chico, ela estava muito aflita com uma das crianças estava doente, né? E ela disse: Chico, não sei o que há comigo, tenho medo de tudo, tenho medo de viver, tenho medo de morrer, tenho medo da doença das crianças e tenho medo da fome, tenho medo da incerteza da vida, tenho medo do mundo. E você, Chico, você também tem medo? E aí o Chico responde para ela: Arlete, eu não tenho medo de nada, eu só tenho medo de um monstro que habita dentro de mim e que se chama Chico Xavier. Eu não sei se ele deixou isso para nos, né, trazer uma reflexão, porque ao longo de toda a sua existência, né, diante de todas as provas pelas quais ele passou, e que com certeza a gente não suportaria, né, ele em momento algum ele foi descortês, em momento algum ele reagiu dando vazão a qualquer lampejos de criatura que não fosse um ser racional, equilibrado e que amasse os seus semelhantes. Então o Chico sempre foi extremamente equilibrado, né? Mas fica-nos o recado, né, de que todos nós carregamos esse resquício, né, desse monstrinho dentro de nós. Então, o único e grande perigo que nos ameaça somos nós mesmos. O que caracteriza a cólera, né? Quando a gente vai ler lá no Evangelho, e aí eu trouxe algumas passagens aqui, são acessos de demência passageira. A pessoa fica completamente demente, né? Age de forma extremamente irracional, parece um louco, né? Com extrema agressividade. Faz-nos assemelharmos aos animais. Isso aqui é um fato, né? Tanto é que muitas vezes a gente age sendo praticamente pelo nosso instinto, que é essa inteligência rudimentar. Então, quando estamos numa situação de estresse, em que o nosso orgulho de alguma forma foi atingido, porque não estamos mais vivenciando uma situação de ataque de animais, né? No tempo das cavernas, a gente, de certa forma, tinha essa descarga de adrenalina para nos proteger, para combater, né? E quando a gente deixa ser tomado por essa cólera, né, a gente acaba agindo como animal. Perda da razão. A gente, quando age desta forma, se destempera, né, se desequilibra, a gente perde totalmente a razão, perde qualquer possibilidade de resolver as coisas de forma equilibrada. Eu viajava há uns 10 anos atrás, não, 10 não, uns 20, né? Eu trabalhava numa empresa de software
e a gente fazia viagem para implantar o sistema, e viajava de um lado para o outro. Então, não foram uma, nem duas, nem três vezes que eu vi pessoas assim, completamente desequilibradas, diante de uma situação que uma pessoa racional consideraria patética, né? Certa vez eu estava no aeroporto de Congonhas, e não era uma nem duas pessoas que praticamente queriam agredir o comissário, né, ou o rapaz que faz a chamada para o embarque, porque o nosso voo tinha sido adiado. O aeroporto foi fechado por causa do mau tempo. Então, por questões de segurança, a Infraero determinou momentaneamente o fechamento do aeroporto, que havia ventos violentíssimos atingindo o aeroporto, chuvas demais. Então, aquilo, né, poderia ocasionar um acidente, risco. Mas as pessoas queriam voar de qualquer jeito. Elas, por mais que a pessoa explicasse para ela, olha, o aeroporto foi fechado, não foi porque a nossa companhia aérea não quer voar, ou porque não tem o avião, enfim, é porque estamos diante de um mau tempo, que era nítido, era só olhar pelas janelas, todo mundo assistia lá fora a tempestade, e as pessoas querendo agredir, né, praticamente fora de si. Então é aquilo tudo que a gente está lendo aqui, um acesso de demência, agindo como se fossem animais, né, e perdendo completamente a razão. Em seu frenesi, o homem colérico a tudo se atira, à natureza bruta, aos objetos inanimados, quebrando-os porque lhes não obedece. Então, nesses crises, né, de loucura, assim como o Hulk ele é descontrolado, e as pessoas quebram as coisas, batem as portas, né, num total descontrole, num total destempero, e em alguns casos cometendo, né, uma insanidade. E como é que nós vemos essa questão na nossa sociedade, né? Eu não digo dentro de casa não, mas na rua, se nós, né, observarmos e prestarmos atenção, de certa forma a sociedade acaba estimulando, né, as pessoas ao combate, né? Porque eu ia botar uma barata de verdade, mas eu sei que as moças iam ficar um pouco eufóricas, aí eu botei um desenho. Então, a primeira expressão que a gente ouve, né, que as pessoas usam para justificar esse destempero, ou usam para estimular o confronto, cara, você tem sangue de barata, né? Nós poderíamos dizer, o Chico Xavier tem sangue de barata, mas é no sentido pejorativo, não é no sentido de, o cara é equilibrado, o cara conseguiu resistir, não, né, não se descontrolou. Então, de certa forma, a gente ouve as pessoas dizerem isso, né, e estimulam o combate. Na escola, lá onde eu estudava, as pessoas, né, quando tinha confusão, briga, vai, briga, as pessoas estimulavam, né, queriam que as pessoas brigassem. A outra desculpa, né, que a gente ouve muito, não leva desaforo para casa. Eu tinha um tio que, né, não sei se em função da educação também que ele teve, ele tinha 2 filhos, né? Então, quando um filho arrumava confusão na rua, os meninos eram bem tranquilos, mas um deles uma vez brigou e chegou em casa chorando. E aí, por ele ter apanhado na rua, ele apanhou dentro de casa de novo. Então, assim, porque não pode apanhar, não pode levar desaforo para casa, sabe? Umas coisas que, infelizmente, acontecem. Infelizmente ainda acontece nos dias de hoje. Então, o medroso, você é covarde, você é mole. Então, o sujeito descobre que está sendo traído e aí, né, não vai deixar isso barato, né, cara? Você não pode ter sangue de barata, né? Vamos resolver isso. E aí acaba gerando uma outra grande perturbação. A outra lá é comigo ninguém tira farinha, né? É outra expressão que a gente ouve muito. E assim, nós vamos percebendo que, de certa forma, diferente daquilo que Jesus nos ensinou, né, a gente acaba estimulando o confronto, né? Ao invés de apaziguar, a gente acaba recebendo esse tipo de orientação. Então, Jesus nos diz lá, amar ao próximo como a si mesmo, está lá no capítulo 11, né? Retribuir o mal com o bem. Ao orgulhoso, este ensino parecerá uma covardia, porquanto ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que tomar uma vingança, e não compreende porque sua visão não pode ultrapassar o presente. Então, muitas das vezes, né, o trânsito é uma prova
maravilhosa para a gente exercitar isso, né? Porque não é poucas vezes que as pessoas discutem, brigam e chegam às vias de fato. Não só brigam, como acabam tirando a vida uma da outra, e às vezes por causa de uma posição. Então, quer entrar, quer passar à frente, né? É melhor deixar aí. A outra é fila de banco. É uma coisa assim para exercitar a paciência, né? Tem um amigo nosso que foi no banco essa semana retrasada, e ele chegou no escritório, estava nervoso, né? Porque o banco hoje, né, nesse período de pandemia, ele está trabalhando ainda com um horário ainda mais reduzido. Então o cara tem que chegar lá, o banco acho que só abre às 11 e já fecha às 2 horas da tarde. Uma coisa assim, inconcebível, né? Mas é isso que acontece. E ele estava na fila, as pessoas não conseguem mais entrar no banco, né? Elas ficam ali na fila do lado de fora, então quando dá horário os caras fecham a porta, quem atendeu, atendeu, quem não atendeu, mesmo que você tenha chegado lá para ser atendido muito antes. E ele havia ficado lá 1h30, quase 2 horas na fila, e a fila não anda, e as pessoas, aquele clima, né, tenso, e ele viu que algumas pessoas na frente começaram a perder a cabeça, inclusive o rapaz era um policial civil, e chutou a porta, isso é um desrespeito, isso é uma pouca vergonha, e chutou a porta aquela porta rotatória e quebrou o vidro, né? E vocês querem chamar a polícia? Pode chamar a polícia, que eu sou policial, enfim. E ele se viu, né? Como estava todo mundo inflamando, ele já estava entrando no clima, e de repente deu um estalo nele, meu Deus, o que eu estou fazendo? E saiu e foi embora, e chegou lá no escritório, né, ainda ruminando um pouco a questão, mas não se envolveu no problema, né, conseguiu de certa forma driblar aquilo. Então, é dessa maneira que a gente tem que buscar fugir das armadilhas. Tem um espírita, né, famoso lá em Belo Horizonte, onde ele atuava, que é conhecido como Loreto Flores, que é o Antônio Loreto Flores. Na década de 40, ele tinha um trabalho de assistência às pessoas carentes, né, e ele fazia já naquela época, na década de 40, a campanha do quilo. E a campanha do quilo, ele batia na porta das pessoas, pedia 1 quilo de alimento e entregava uma mensagem. E naquela época já tinha também algumas pessoas que eram fanáticas, né, religiosas, como existem hoje, mas a coisa com o espiritismo era pior antigamente, né? E aí, certa vez, ele bate na porta de uma senhora e a mulher o reconhece, né? Quando ela vê quem é, e dispara lá uma cusparada na cara dele. Então, eu pergunto para os senhores, né? Qual a reação que vocês teriam, né? Então, vocês estão diante de um trabalho de caridade, né? Qual é a nossa reação diante de uma situação dessa, né? Muitos de nós, né, esbravejaria, né? Ele simplesmente retirou do bolso um lenço, limpou o óculos e o rosto e disse para a senhora: minha irmã, isso que a senhora mandou é para mim. E para os pobres, a senhora tem alguma coisa? Então, eu não teria esse equilíbrio, com certeza não. Se vocês viram o filme do Divaldo, vocês vão ver que em determinada passagem lá do filme, né, ele está entregando quentinha para as pessoas na rua, e um dos mendigos pega a quentinha, joga em cima dele, e acho que é Nildo, Nivaldo, que está trabalhando junto com ele, né, que era o cara que trabalhava com ele, ele é tomado de uma cólera, parte para cima do mendigo, e o Divaldo aparta. Não, cara, deixa ele, pode deixar, não tem problema, não te incomoda, deixa ele. E aí depois tem uma sequência lá de diálogo, mas enfim, o Nildo perde a cabeça, né? Porque estava ali entregando quentinho, o cara pega e joga lá quentinho em cima do... Quem viu o filme vai lembrar dessa... vai ver essa passagem ou vai lembrar. Aqui eu trouxe, né, quais eram as principais consequências para uma pessoa que é intempestiva, né? Que não tem controle, não tem paciência, né? Uma pessoa que dá vazão a essa cólera, a esse monstro interior. Então, a primeira questão é que essa cólera não constitui, né, uma atitude fraterna. Então, não é através dessa explosão de raiva que a gente consegue né, gerar fraternidade entre as pessoas.
provoca sérios desajustes orgânicos naquele que a cultiva. Tem no livro Mundo Maior, é um livro do André Luiz, psicografia do Chico Xavier, em que o benfeitor, que é o Calderaro, ele diz para o André Luiz, o título desse capítulo se chama Alienados Mentais, tá? Eles estão se preparando para fazer uma incursão numa região mais tenebrosa lá do umbral, e ele está lá visitando uma região onde é como se fosse um hospital manicômio, né? Onde são uma série de pessoas lá que têm problemas de alienação mental. E Calderaro afirma para ele, quase podemos afirmar que 90 em 100 dos casos de loucura, excetuados aqueles que se originam da incursão microbiana sobre a matéria cinzenta, começam nas consequências das faltas graves que praticamos com a impaciência ou com a tristeza. E aí ele continua discorrendo sobre o assunto. Então, 90% dos casos de loucura tem, né, como causa esse destempero constante. Então, a partir do momento que você vai dando vazão, essas pessoas que são extremamente irritáveis, qualquer coisinha se irritam, né, impacientes, né, são grandes candidatos a seu desequilíbrio mental. Então, ele faz uma exceção aqui com relação a pessoas que têm doenças, né? Existe a própria raiva, ela é uma doença que, quando o vírus atinge o sistema nervoso central, ela gera perturbação, alucinação, agressividade, né? Então ele está excetuando esses casos. O Emmanuel, no livro Lindos Casos de Chico Xavier, que é um livro do Ramiro Gama, ele diz que muitas doenças têm como causa um movimento explosivo de cólera, um aborrecimento, um atrito, um ato de revolta, um desejo insatisfeito. A cólera e o desespero, a crueldade e a intemperança criam zonas mórbidas de natureza particular no cosmo orgânico, impondo às células a distonia pela qual se anulam quase todos os recursos de defesa, abrindo-se leira fértil à cultura de micróbios patogênicos nos órgãos menos habilitados à resistência. É assim que, muitas vezes, a tuberculose, o câncer, a lepra e a ulceração aparecem como fenômenos secundários, residindo a causa primária no desequilíbrio dos reflexos da vida interior. Esse está no livro Pensamento e Vida. Então, toda esse desequilíbrio nosso, quando damos vazão a essa cólera, né, geram distúrbios orgânicos, e nessa última mensagem nós podemos ver que baixamos as nossas barreiras de imunidade, né? Nós praticamente ficamos à mercê desses micróbios e dessas doenças. Então a gente já viu que compromete a saúde, e aí a gente viu uma historinha, lógico que fantasiosa, né? Mas a gente sabe que acontece muito na nossa vida, na nossa sociedade, né? Pessoas que perdem a cabeça e acabam tirando a vida do outro, né? E depois se arrependem para o resto da vida, que é o que a gente vê ali, né? Qual a origem desta cólera, né? Ela remonta lá a nossa origem também, né? Porque nós, no princípio, nós tínhamos uma inteligência rudimentar, que é o instinto, né? E agimos basicamente à mercê dele, né? Buscando manter a nossa subsistência, a nossa sobrevivência, e sendo carregado, conduzido pelo instinto. E à medida que nós fomos evoluindo, né, nós agora temos já um raciocínio, né, diferente dos animais, e nós precisamos exercitar essa inteligência para nos tornarmos pessoas mais equilibradas.
A ciência até já estuda essa questão da raiva, né? Desse desequilíbrio. Tem um livro, se não me engano, do Daniel Goleman, que fala sobre inteligência emocional, né? E ele também retrata essa questão, né? Ele menciona essa questão, ele na verdade ele subdivide o cérebro em 3 partes, né? E diz que esse cérebro reptiliano, se não me engano, é aquele que primeiro recebe a informação, e por isso que a gente teoricamente reage daquele jeito. Mas a gente vendo pelo lado fisiológico, biológico, né? A gente até pode, né, acreditar que a causa estaria nessa questão biológica. E a gente sabe que não, né? A causa está, sim, né, em a gente deixar que os instintos, nesse momento, falem por nós. Só que a nossa percepção de vida, ela está um pouco alterada agora. Nós não estamos, como eu já falei, sendo ameaçado por nenhum animal, né? A gente, na verdade, está sendo ameaçado por nós mesmos, por nosso orgulho, né? Então, quando a gente está sendo comparado com uma outra pessoa e a gente se vê por menor, por baixo, as pessoas, né, acabam reagindo com cólera. Tudo eu em primeiro lugar. Então, uma questão que tem que ficar bem clara é que a origem desse problema, ela remonta ao nosso espírito, né? No mesmo tópico, onde vencer a cólera, a gente primeiro tem que entender que ela reside no corpo. Não, o corpo não dá cólera àquele que não a tem. Então, por mais que nós tenhamos lá explicações fisiológicas da questão da maneira como a gente reage, mas a origem de tudo isso está no espírito. No espírito, todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. E a única maneira de nós combatermos isso é a vontade firme. Se nós tivermos uma vontade firme, nós conseguiremos combater essa impulsividade. Então, um espírito pacífico, ainda que num corpo bilioso, será sempre pacífico. E que um espírito violento, mesmo num corpo linfático, não será brando. Está lá no mesmo tópico, né? É uma mensagem do Hahnemann. Dá uma acelerada. Então, como é que a gente faz para resistir à cólera, né? Existem, né, várias maneiras, inclusive no próprio livro lá do Daniel Goleman, ele menciona algumas questões. Mas eu tirei aqui alguns pontos, né, que vão nos ajudar a conter esse ímpeto, né? Perdoe. Então, quando a gente vê que o outro errou, mesmo, né, a gente percebe que o outro não tem razão nenhuma, né? A gente deve perdoar, buscar de alguma maneira, porque se a gente não perdoa, a gente fica ruminando aquilo dentro de nós e num primeiro, digamos assim, situação conflituosa, a gente vai despejar aquilo tudo de novo. Então, esse perdoar é a gente parar de remoer, não é nem esquecer, mas é deixar isso para lá de vez mesmo, é não ficar remoendo isso dentro da gente, tentar se distrair. Então, estou numa situação em que a irritação está começando a tomar conta, né? A gente tem que buscar outros caminhos, né? Buscar fazer alguma outra coisa, distrair a mente daquilo, da fonte que está originando a irritação. Então, vai, sei lá, cozinhar, desenhar, fazer alguma coisa diferente. Respirar profundamente, né? A gente sabe que a respiração, a gente quando respira mais calmamente, profundamente, a gente desacelera, né? A gente diminui os batimentos comprovado. Então, buscar de alguma maneira respirar de forma mais tranquila e respirar profundamente. Não negue que está irritado, né? A pessoa pode estar fingindo ali que não está irritado e de repente explode, né? Você tem que ter o controle. Estou começando a perder o controle, vou sair de perto desse problema porque isso aqui, daqui a pouco eu vou perder o controle. Pratique a compaixão. Eu não sei se vocês, acho que um dos únicos episódios do Chico, né, em que ele ficou remoendo uma situação, foi quando a vizinha, né, matou o cachorro dele, porque achava que o Chico estava tendo muito trabalho com aquele cachorro e resolveu dar veneno para o cachorro.
E ele descobriu, né? E ele ficou remoendo aquilo, remoendo. E o Emmanuel falou para ele: olha, está difícil trabalhar contigo desse jeito. Ah, mas o que está acontecendo? Não, você está aí remoendo, mas eu não sei o que eu faço. Faz um grande bem para ela. Procura ver alguma coisa que ela esteja precisando, ajuda ela de alguma maneira. Você precisa anular isso daí e não ficar alimentando isso. E aí ele descobre que a menina, a vizinha, precisava de uma máquina de costura. E vai o salário dele todo praticamente para comprar aquela máquina de costura. A mulher ficou feliz da vida e acabaram-se aquele ressentimento da parte dele com relação a ela. Então, essa compaixão, né, é fazer algo de bom por alguém, mesmo que seja alguém que te provocou aquela raiva. É uma maneira de você se livrar daquela questão. Não envie e-mail, isso aqui é para os tempos modernos, né? Não envie e-mail quando você está com raiva, né? Antigamente eu disparava, aí depois não deveria, agora já foi. Então agora eu escrevo, deixo lá na caixinha guardado, no dia seguinte com certeza eu vou modificar tudo, ou então mais tarde eu já mudo tudo. Mas muitas das vezes quando você está irritado, você vai passar uma e-mail ou que seja um WhatsApp, você vai escrever provavelmente ofensas e vai perder a razão. Espere para falar. Numa situação em que você está irritado e já se percebe irritado, não busque falar, espere se acalmar para falar, porque senão você vai falar besteira, você vai perder o controle e vai perder a razão. Então, esse espere para falar isso, né? Enquanto você não estiver devidamente equilibrado, que puder conduzir o seu pensamento e de acordo com aquilo que você vai falar, não fale, é preferível não falar, porque senão... Por último ali a gente tem, eu sei que nessas horas é difícil, né? Mas buscar uma oração, fazer uma oração, até mesmo pela pessoa que esteja causando esse sentimento, e aquele contar até 10, o contar até 10 é uma frase do Thomas Jefferson, que disse, né? Quando se está zangado, conte até 10 antes de falar. Se estiver muito irritado, vá até o 100. Então, é uma maneira da gente fazer com que passe o tempo para a gente fazer, para a gente poder... Então, fica ainda, por último, as recomendações de Jesus. Todos nós que nos consideramos cristãos, né? A gente não esquecer, né? Que bem-aventurados brandos, porque possuirão a terra, e bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus, né? E como a gente lembra, né? Até o próprio Pedro, que era lá o primeiro papa da igreja, né? Se desequilibrou. Quando Jesus foi ser preso, ele simplesmente tira a sua espada e ataca lá o soldado romano, decepando a sua orelha, e Jesus intervém, né? Para que ele se acalme, né? Então Pedro também tinha essa impulsividade. Então é uma coisa que está em nós, mas que nós temos que trabalhar para controlar isso, tá? Eu agradeço a paciência dos senhores e a gente fica por aqui. Muito obrigado.